Lee Fang é um jornalista independente que escreve para seu próprio Substack muito popular, Lee Fang, Substack.com. Anteriormente, ele trabalhou no The Intercept e no The Nation, e estou muito animado para conversar com ele hoje. Lee, muito obrigado por estar aqui. Oi, Lee. Ótimo te ver. Obrigado por me receber. Então, há alguns dias, o Times of Israel anunciou que o Ministério das Relações Exteriores de Israel receberá um novo orçamento de 150 milhões de dólares. Isso é além do que já recebe para suas atividades existentes de engajamento em diplomacia pública, ou o que chama de diplomacia pública ou Hasbara. O Times observa que essa quantia é mais de 20 vezes o que tais esforços normalmente receberam nos anos anteriores. Eles anunciaram que esse novo orçamento provavelmente se concentrará nos campi universitários americanos e que essas atividades serão realizadas em cooperação com grupos judeus americanos e o Ministério de Assuntos da Diáspora, que se envolverá no que chamam de atividades de consciência de massa. O Ministério da Diáspora de Israel é uma organização que você dedicou bastante tempo cobrindo. Você e Jack Paulson publicaram um artigo no The Guardian, neste verão passado, sobre alguns de seus esforços. Então, o que é o Ministério dos Assuntos da Diáspora? Quais são seus principais objetivos? E quais foram algumas de suas principais realizações na condução do que o próprio Ministério da Diáspora chama de atividades de consciência em massa? Bem, deixe-me voltar e dizer que tem havido um esforço desde 2017, dentro de vários ministérios do governo israelense, para ir além do orçamento tradicional de relações públicas do governo israelense. O governo israelense, por muito tempo, como você mencionou, gastou dinheiro em relações públicas, em publicidade, em vender a história de Israel nos Estados Unidos, Europa e outros países, para rebater os críticos e promover os negócios israelenses, a diplomacia, seu ponto de vista, e melhorar a percepção do país entre vários públicos. Agora, há uma discussão entre alguns dos aliados de Benjamin Netanyahu de que isso não é suficiente. Em 2017, houve um esforço de relações públicas encoberto. Naquela época, passou por tantas mudanças de nome diferentes que é um pouco difícil de rotular aqui, mas vamos chamá-lo de Vozes por Israel, porque inicialmente era chamado de Tel Shlomo. Mudou de nome algumas vezes. Foi eventualmente descrito como um concerto. Agora é Vozes de Israel. Inicialmente estava abrigado dentro de um ministério chamado Ministério dos Assuntos Estratégicos. Este era um ministério muito pequeno, dirigido por oficiais de inteligência militar. E basicamente disseram que queriam uma unidade de comando de relações públicas estratégica que atuasse de forma encoberta. Então, sabe, eles estavam indo para os Estados Unidos e financiando grupos aliados de maneira secreta que fariam lobby por leis anti-BDS. Então, basicamente, eles estão ajudando a promulgar leis que tornaram ilegal para certos contratantes dos Estados Unidos e entidades governamentais dos Estados Unidos apoiarem protestos não violentos contra as políticas israelenses em relação aos palestinos. Eles estavam entrando e trabalhando com vários grupos para combater o que chamam de deslegitimação, para atacar ativistas pró-palestinos. Agora, isso foi controverso dentro de Israel, porque o grupo também estava financiando jornais israelenses e participando do debate doméstico. Esta organização, Voices for Israel, foi transferida para diferentes ministérios. Ela passou do Ministério de Assuntos Estratégicos para o Ministério das Relações Exteriores e, eventualmente, acabou no Ministério de Assuntos da Diáspora. Avançando rapidamente para 7 de outubro. Nos dias após o ataque do Hamas em 7 de outubro, houve uma discussão no Knesset para reiniciar o Voices for Israel. Essa é meio que a nossa história, minha história com Jack Paulson. Houve um esforço secreto para reviver o Voices for Israel, para reinfundir milhões de dólares e implantá-lo para se engajar novamente
nessas estratégias de relações públicas de espionagem focadas nos Estados Unidos, nos campi universitários e na formação do debate no Congresso. Parece que também teve um papel na legislação recentemente aprovada que codifica a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Esta é uma definição totalmente nova de antissemitismo que vai além de discriminar ou odiar judeus. Basicamente, tenta redefinir o termo antissemitismo para incluir certas críticas severas a Israel. Se você chamar Israel de Estado racista, isso agora é definido como antissemitismo ilegal, como uma forma ilegal de discriminação. Você pode chamar qualquer outro país do mundo, incluindo os Estados Unidos, de racista. E não há nada na lei dos Estados Unidos que diga que isso é ilegal. Isso é uma forma de liberdade de expressão. Mas há essa tentativa coordenada por grupos pró-Israel, alguns deles apoiados por essa entidade Vozes por Israel, de mudar a definição e meio que suprimir certas formas de discurso anti-Israel ou crítico a Israel. Então quero desmembrar isso, começando com o que você mencionou sobre o engajamento nos campi dos Estados Unidos. Ouvi muito no último ano sobre a influência do Hamas no campus, ou a influência do Irã no campus. Alguns desses grupos que você mencionou, que estão ligados ao governo israelense ou fazem parte do governo israelense, como o CONCERT, sendo administrado pelo Ministério de Assuntos Estratégicos, existem há muitos anos e estão envolvidos em todos os tipos de esforços, como legislação anti-BDS, ou indo contra grupos que são a favor do BDS no campus, vigiando e censurando-os. Quanto dinheiro o governo de Israel está investindo nos campi americanos e em que tipo de atividades eles estão envolvidos lá? And what kind of activities are they involved in there? Bem, não conhecemos todo o espectro de financiamento. Vemos algumas licitações públicas. Sabe, realmente juntamos a história através de uma variedade de documentos. Muitos deles documentos do governo israelense que são publicados em cantos não tão conhecidos da web, mas ainda assim públicos. Sabemos que nos primeiros cerca de 7 meses após 7 de outubro, houve uma injeção de cerca de 8,2 milhões de dólares para reviver o Voices for Israel, ou CONCERT, ou como você quiser chamar. E sabemos que esse grupo tem se aliado a um certo número de think tanks e organizações nos Estados Unidos. E há muita sobreposição. Alguns dos membros da equipe que ajudam a organizar o Voices for Israel se sobrepõem a certos grupos americanos que têm sido muito ativos nesse debate. Um desses grupos é o ISGAP, o Instituto para o Estudo do Antissemitismo Global e Política. Este grupo se reuniu quase mensalmente com membros do Congresso. De fato, nos primeiros meses de 2024, eles estavam em um evento de arrecadação de fundos e reivindicaram o crédito pela audiência no Congresso em dezembro de 2023, na qual os republicanos da Câmara questionaram os líderes de faculdades de elite, como a Universidade da Pensilvânia e a Universidade de Harvard, acusando-os de fomentar o antissemitismo ou ódio anti-judaico. E nesse tipo de momento, isso levou à renúncia de Claudine Gay, a presidente de Harvard, e gerou muita reação contra essas faculdades de elite. A ISGAP, um grupo historicamente financiado por Voices for Israel e que compartilhou liderança com ministros do governo israelense e liderança política, assumiu o crédito por esse golpe de relações públicas, porque disseram que haviam fornecido aos membros do Congresso suas pesquisas, com seu financiamento. Eles desempenharam um papel de jiu-jitsu. Em vez de falar sobre a influência do governo israelense, eles estavam financiando relatórios. Novamente, este é um grupo que historicamente foi financiado pelo governo israelense, que alegou, realmente sem evidências, que a razão pela qual jovens em todo o país, particularmente nesses campi universitários, estavam protestando a favor dos direitos humanos palestinos e que estavam preocupados que houvesse massacres em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro, era porque estavam sendo manipulados pelo Irã. Agora, evidências para essa alegação ainda não surgiram.
Há muitas pessoas investigando isso. Certamente é possível, mas não foi provado. Mas o que foi provado é que há dinheiro vindo do governo israelense, financiando este think tank, ISGAP, que então coordenou essas audiências no Congresso, semeando-as com pesquisas e, em vez disso, colocando foco nessas pessoas. Quero te perguntar apenas sobre um aspecto diferente da censura. Just about a different aspect of the censorship. You worked on the Twitter files, revealing how Você trabalhou nos arquivos do Twitter, revelando como facções políticas poderosas, como a Big Pharma, coordenaram com as grandes empresas de tecnologia para censurar e suprimir seus maiores críticos, e como o Pentágono colaborou com as grandes empresas de tecnologia de maneiras semelhantes para censurar, colocar em listas negras e brancas. Você também revelou como o DHS colaborou com empresas psicologicamente para combater o que chamaram de desinformação em torno das eleições de meio de mandato de 2022. Então, você tem sido um observador de longa data do que realmente se tornou essa ampla tentativa no Ocidente por facções poderosas de controlar e monitorar a internet. Isso realmente se tornou uma queixa conservadora sobre a administração Biden, e muitos à direita se uniram em torno disso, proclamando sua crença na liberdade de expressão. Até que ponto o Ministério da Diáspora de Israel se envolve nessas mesmas táticas de censura que ouvi conservadores denunciando nos últimos 4 anos? conservatives denouncing for the past 4 years? O argumento subjacente em torno de todas as demandas de censura, seja da esquerda ou da direita, é que há uma tentativa de proteger o interesse público, que discursos inflamados ou qualquer tipo de discurso partidário ou extremo prejudicam as pessoas, que a desinformação eleitoral é perigosa para a democracia, que o discurso de ódio prejudica comunidades vulneráveis. Isso é o que você vê tipicamente de grupos de esquerda que estão tentando justificar a censura nas redes sociais. Bem, a mesma dinâmica exata entra em jogo com grupos israelenses que estão tentando censurar as redes sociais. Existem várias ramificações do governo israelense, incluindo um grupo sobre o qual Harry Berger e eu escrevemos bastante, o Cyberwell. Esta é uma organização formada a partir da inteligência militar israelense, que compartilha muito pessoal e equipe com o Voices of Israel e o Ministério dos Assuntos da Diáspora. Eles criaram sua própria ONG para ajudar a aconselhar grandes plataformas de mídia social, como TikTok, Twitter, Facebook e outras, sobre como moderar conteúdo. E eles fazem o mesmo argumento de que certas formas de discussão sobre a guerra Israel-Hamas, a guerra em Gaza e certas alegações sobre o conflito são formas perigosas de antissemitismo que vão prejudicar as pessoas. Portanto, as plataformas de mídia social precisam deletar em massa, suspender em massa ou moderar conteúdo com base em suas demandas. Eles afirmam que apenas usar o termo sionista é um insulto. A Cyberwell divulgou relatórios pressionando o TikTok, basicamente dizendo que qualquer um que conteste a alegação de que 40 bebês foram decapitados e mortos no início do ataque do Hamas está engajando em antissemitismo e ódio anti-judaico. Mesmo que veículos de mídia tradicionais e praticamente todos os observadores neutros deste conflito tenham desmentido essa mentira. Quero dizer, houve atrocidades cometidas pelo Hamas, mas essa não foi uma delas. O assassinato de 40 bebês. Então, em resumo, esse intermediário de inteligência israelense, que se apresenta como uma ONG de bom governo, apenas como um conselheiro neutro para moldar as políticas de moderação nas redes sociais, está pegando uma notícia falsa, informação completamente falsa, desinformação, e forçando a se tornar a sabedoria convencional que censura pessoas que tentam contar a verdade sobre o que aconteceu em 7 de outubro. Eles têm sido incrivelmente influentes. Eles são os parceiros de notícias confiáveis que aconselham o TikTok e ajudaram a moldar as políticas no Facebook. Então, é realmente o mesmo roteiro de alegar dano público, alegar que estão protegendo o interesse público de informações perigosas, meio que se inserindo na formulação de políticas de moderação de conteúdo e, em seguida, moldando o que podemos ver na internet.
Vimos isso de entidades governamentais, financiadas pelo Departamento de Segurança Interna. Vimos isso da indústria farmacêutica. Agora estamos vendo isso do governo israelense. E a verdadeira diferença aqui é apenas a inversão partidária, onde democratas e liberais tendem a apoiar algumas das formas anteriores de censura que vimos nas redes sociais. Agora estamos vendo aqueles à direita e alguns republicanos apoiarem essa forma de censura, mesmo que seja de má fé, mesmo que esteja realmente censurando informações corretas e verdadeiras na internet. Então, você acabou de falar sobre o Ministério da Diáspora fazendo lobby junto ao Meta e TikTok para banir certas palavras e frases, como o desdobramento do Voices for Peace, fazendo lobby junto ao TikTok e Meta para que você não possa mais dizer sionistas em certos contextos. E eles foram bem-sucedidos. Conseguiram implementar novas políticas de discurso de ódio. Então, se você fosse um cidadão americano, quais são algumas das coisas que você não pode mais dizer online por causa desses esforços de lobby? Você mencionou uma. Mas também, por que esse grupo tem sido tão bem-sucedido nos Estados Unidos? Por que o Congresso é tão receptivo a esses esforços de censura estrangeira? E como uma espécie de acompanhamento final, em sua pesquisa sobre censura, você já encontrou um governo estrangeiro que tenha sido tão bem-sucedido em influenciar as políticas de liberdade de expressão da América? Não. Eu acho que muitos interesses especiais e entidades governamentais tentam manipular o que lemos e não lemos nas redes sociais e na internet. Quero dizer, é assim que todos nós recebemos nossas notícias. Sabe, é muito diferente de apenas 10 anos, 20 anos atrás. Agora, especialmente após a pandemia, a grande maioria dos americanos recebe suas notícias de seus smartphones, das redes sociais. Não assistimos televisão. Não lemos mais o jornal físico. Então, se você pode moldar o que é permitido e não permitido nas plataformas de redes sociais, isso te dá muito poder. Muitos grupos de interesse diferentes, muitas entidades governamentais diferentes tentam fazer isso. Poucos são tão bem-sucedidos quanto o governo israelense. Nós vimos, e na maioria das vezes sou apenas eu e Jack Paulson fazendo essa reportagem, mas uma exceção é o New York Times. O New York Times, no início de 2024, descobriu uma botnet estrangeira que havia inundado as redes sociais com milhares de contas falsas no Twitter, usando inteligência artificial para criar diálogos falsos, usando deepfakes para criar pessoas falsas, avatares falsos, e estavam constantemente promovendo difamações anti-muçulmanas, e então tweetando e enviando mensagens no Facebook para membros democratas do Congresso para pressioná-los a apoiar o ponto de vista israelense sobre a guerra entre Israel e Hamas em Gaza. E descobriu-se que isso foi feito por uma empresa de relações públicas que havia sido contratada pelo Ministério dos Assuntos da Diáspora. Portanto, o Ministério dos Assuntos da Diáspora, além de ter essa relação próxima com a Cyberwell, essa boa ONG governamental que está moldando as políticas de moderação de conteúdo em várias plataformas de mídia social, também está semeando o conteúdo que vemos com atividade falsa e usuários falsos que tentam dar a impressão de conversas autênticas em apoio a Israel. O que separa Israel de muitos outros governos que tentam fazer isso é que eles não são o único governo que tenta fazer isso. Já vimos botnets estrangeiros da Rússia, China e Irã. Até o governo tailandês já fez isso. Normalmente, esses botnets e essas tentativas de influenciar legisladores e políticos americanos são encerrados pelo Departamento de Justiça e pelas grandes plataformas de mídia social. Eles são estudados pelo FBI. Eles são alertados por membros do Congresso. Temos audiências no Congresso discutindo o perigo da influência estrangeira. O que é diferente aqui é que parece haver uma exceção para Israel. Não vemos uma investigação do Departamento de Justiça sobre influência estrangeira. Não vemos isso sendo discutido por nossos legisladores.
Não vemos a maioria da imprensa tradicional, com exceção daquele artigo do New York Times, analisando criticamente qualquer uma dessas questões. Isso talvez exija uma conversa mais longa sobre a relação entre o lobby de Israel e o governo americano e a cultura americana. Mas, por qualquer motivo, há uma espécie de exceção para Israel. Não há o mesmo nível de escrutínio. Muito obrigado por estar aqui e nos ajudar a atualizar esta história. É uma história muito importante e espero que as pessoas saiam e apoiem seu jornalismo, que podem encontrar em lifeng.substack.com. Obrigado por me receber. Foi uma ótima conversa. Eu agradeço a você.